Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro de oração e reflexão, onde nós vamos refletir as mensagens de Nossa Senhora, trazida pelo Padre Gobi, no livro 25ª edição, que vai mostrar para nós como nós estamos vivendo e como nós precisamos viver, qual é a maneira que nós precisamos viver. Está na página 128 e 129. Vamos invocar a Trindade Santa para melhor refletirmos e ouvir a mensagem de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 24 de julho de 1974. O triunfo meu e dos meus pequenos filhos. Caminha na simplicidade. Eu guio-te pela mão e tu segue-me sempre. Deixa-te guiar por mim, deixa-te nutrir, deixa-te embalar por mim, como uma criança nos meus braços. Dado que Satanás enganou hoje a maior parte da humanidade com a soberba, com o espírito de rebelião contra Deus, agora só com a humildade, com a pequenez é possível encontrar e ver o Senhor. A onda da negação de Deus, do ateísmo que ameaça verdadeiramente seduzir grande parte da humanidade, é causada pela rebelião contra Deus, por este orgulho que provém só de Satanás. Este espírito de soberba e de rebelião contaminou também grande parte da minha igreja. Enganados e seduzidos por Satanás, também aqueles que deveriam ser luz para os outros, já não são senão sombras que caminham na escuridão da dúvida, da incerteza, da falta de fé. Agora duvidam de tudo, pobres filhos meus. Quando mais procurardes sozinhos e com as vossas forças a luz, tanto mais vos precipitareis na escuridão. Hoje é preciso voltar à simplicidade, à humildade, à confiança dos pequeninos para ver a Deus. Por isso, eu mesma estou preparando este exército, os meus sacerdotes, que eu tornarei cada vez mais pequeninos para que possam ficar cheios de luz e de amor de Deus. Humildes, pequeninos, abandonados e confiantes, todos se deixarão conduzir por mim, mas a sua fraca voz
terá um dia o clamor de um furacão, e unindo-se ao grito de vários, e unindo-se ao grito de vitória dos anjos, fará correr no mundo o poderoso grito: quem como Deus? Quem como Deus? Então acontecerá a definitiva derrota dos soberbos e o triunfo meu e dos meus pequenos filhos. Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos, então Nossa Senhora ela vem trazendo para nós o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E esse exército de sacerdote, esse exército que ela está preparando, que está sendo preparado por ela, já está ativa. A gente já está vendo pregações de padres, de bispos, já preocupado com as situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não só o caso da pandemia, o caso que está aí fazendo as suas vítimas, o sofrimento, mas sim com a conduta dos filhos e filhas de Deus. Nossa Senhora, ela vai mostrar para nós que já está acontecendo desde antes e nós não percebemos. A maior parte do seu povo está perdendo a salvação dada pelo seu Filho Jesus Cristo. Já há 7 anos, eu vim pesquisar e vi que igrejas, na Europa, no continente europeu, todo o continente europeu, estão aí vivendo momentos de completamente entrega ao egoísmo. O que Maria vem dizer para nós, a falta de fé. Mas por que isso está acontecendo? Maria coloca para nós que é a rebelião contra Deus. Essa rebelião contra Deus, ela aconteceu desde o céu, com o anjo Lúcifer, que hoje a gente conhece como Satanás. Então essa rebelião, ela já veio acontecendo desde o céu, e ele então foi precipitado ao inferno. Só que agora ele quer fazer uma outra rebelião, que é com as criaturas de Deus. Ele quer transformar essa criatura de Deus, esses escolhidos de Deus, puxar para o seu lado. Então essas coisas já vai nos mostrando que a vida nossa, ela depende muito de nós. Vivê-la para ter uma vida eterna agradável, para ter uma vida eterna junto com Deus, com seus anjos e os santos, ou então na rebelião com Satanás no inferno. E como isso está acontecendo, essa rebelião, ela já vem acontecendo desde antes. Ela já se infiltrou dentro da igreja e já tem bispo já preocupado com isso, já tem
padres preocupados com isso, já tem aí então o exército de Maria já preocupado, já fazendo as homilias, e tem homilias diárias. Ouça a homilia do padre José Augusto, da Canção Nova, que a gente vai ver então aí a preocupação, né? E a gente já vai ver aí esse exército de Maria, esse levantar do exército de Maria, e tudo o que eu estou dizendo e tudo que o Maria está trazendo aqui nesta mensagem. Alguns anos atrás, né, o cristianismo ele nasceu na Europa, ele foi muito forte na Europa. O que aconteceu? Cerca de 1000 anos atrás, aconteceu que o catolicismo ele vinha crescendo, ele cresceu, ele difundia com as pessoas, com os pagãos, ele transformava os pagãos em cristão, convertia os pagãos ao cristianismo. Então os pagãos eram batizados e seguia ali o caminho do cristianismo. Então, o diabo começou a incendiar. Como isso veio acontecer? Também quando houve uma ruptura na igreja. Houve a ruptura de Lutero. De Lutero veio, então, muitas outras rupturas. E que então a gente vai fugindo, né? E as insídias vai acontecendo. Aí então dentro da igreja já entra pela escola, pelas faculdades. A faculdade hoje está dominada pelo ateísmo, está dominada pela aqueles que deixou ser levado, deixou ser enganado por Satanás. E muitos padres também, ao ler alguns livros, padres esses que estão até mesmo formando agora, ou já se formaram, ou então já está de muito tempo, eles começam a se calar por algum motivo, algum medo, alguma coisa. Então isso vai crescendo e vai chegando até dentro da igreja através do próprio padres, do próprio bispo, que vai então esses que estão esses jovens que estão estudando teologia, que estão também estudando filosofia, estão nas faculdades, estão aí vivendo um ensinamento de Karl Marx, que é exatamente colocar dúvidas na cabeça deles, que eles estão vivendo ali um momento para o cristianismo, para Cristo. E então um ensinamento já vem ensinando que Deus não existe, já vem tirando ali também a presença de Deus e a presença do pecado. E muitos jovens estão se perdendo. Para eles ser luz, eles estão agora sendo sombras. É essa sombra que Maria está dizendo. Porque nós estamos deixando ser enganados. Nós deixamos, né, de viver. Tem muitos jovens, né, de famílias tradicionais católicas. Quando vão para faculdades, está voltando de uma outra forma, está voltando diferente, está voltando pagão. Agora já não é mais, né, a Europa que converte os pagãos em cristão. Agora está sendo ao contrário, agora o jogo está virando. A Europa está agora transformando os cristãos em pagão. Muitas e muitas igrejas foram fechadas, foram transformadas em bibliotecas, foram transformadas em até mesmo em danças, em palanques.
foram então ali profanadas. Estão sendo profanadas até os dias de hoje. Muitas igrejas que estão sendo fechadas na Europa estão sendo profanadas. E aí me recordo uma homilia de um padre que lhe disse sobre o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Na época do exílio, houve uma época em que o templo foi profanado e precisou então ser purificado novamente. O templo foi purificado, foi retomado, foi purificado para que então pudesse voltar a ser realmente o templo santo de Deus. Já agora está vivendo ao contrário, está sendo profanado e ninguém está falando mais nisso, estão se calando, estão se entregando. E aí a gente vamos percebendo que Nossa Senhora, ela vem mostrar para nós que não está muito longe de muitas coisas ruins acontecerem. É preciso que a gente ore cessantemente, é preciso que a gente busque ser humildes, é preciso que a gente comece a evangelizar, é preciso que a gente use agora, o tempo agora para evangelizar, para que a evangelização ela chegue no mais pessoas possíveis, para que essas pessoas possam se converterem a tempo. Porque ela vai dizer que o clamor nosso vai criar força e vai ser como um furacão. Porque vai criar força junto com os gritos poderosos dos anjos. E aí possa converter muitas pessoas. Os jovens hoje não estão mais voltados para viver uma vida humilde, mas sim estão vivendo uma vida no orgulho, estão vivendo uma vida no egoísmo, no ateísmo. Pode até acreditar em Deus, mas estão vivendo uma vida regrada, sem Deus. Estão achando que no final das contas todos serão salvos. E não é bem assim. Todos estão sendo seduzidos para fazer o que aconteceu no céu, a rebelião contra Deus, e foram afastados todos os anjos que rebelou contra Deus. Foi jogado fora dos céus. E o lugar preparado para eles já conhecemos. E se nós não voltar para Deus, se nós não voltar para a igreja, orar para que a igreja possa ser unida novamente com o Papa, que muitos estão descaminhando, porque está havendo muitas dúvidas, está deixando as pessoas duvidosas, porque estão estudando os livros e mais livros, e que têm então teorias que não entendemos. E quando a gente não entende, a gente começa a criar dúvida exatamente o que está acontecendo. Muitos que estão aí evangelizando dentro de um grupo estão criando esse tipo de discórdia. E não estão ajudando a unir a igreja. Por isso que Maria vai mostrar para nós esses momentos que ela vai dizer: pobres filhos, como estão se perdendo, né? Como estão enganados, como estão seduzidos por Satanás, querendo ser luz sozinho, querendo ser luz para o outro, mostrar para o outro o seu desempenho na vida. Olha, eu lutei, eu consegui, eu fui em busca, você também pode.
se joga o outro como se ele conseguiu, ele vai e consegue. Mas aí quando aquele não consegue, ele vai dizer que o problema é dele, vai jogar cada vez mais o outro para baixo. Aí já entra o orgulho. A pessoa vai se orgulhar de si, vai se engrandecer, vai humilhar o próximo. Quantos e quantas aí agora estão acontecendo? Quantos jovens estão aí nessa forma, nesse meio? Quantos padres estão aí calados, deixando que doutrinas contrárias seja ensinada dentro da igreja? Olha só o que está acontecendo com nós, católicos, que digamos católico, apostólico, romanos. Nós não estamos mais procurando o sacramento do matrimônio. Está tendo muitos e muitos divórcios. E olha só o que a gente acha quando a gente fala de divórcio. Acha que essas pessoas estão casadas no religioso, pediu a bênção de Deus? Não. A maioria dessas pessoas estão vivendo numa vida que nós chamamos de comunhão estável. Simplesmente ainda nem casou para a lei do homem, que é no casamento civil. Tem muitos que nem casou, nem teve casamento civil. E se fala em divórcio. Quando se fala em casamento, se fala em uma vida, em uma união estável. Uma união estável para eles, para nós já está sendo o casamento. Olha onde a gente está chegando. E que ponto a gente está chegando. Muitos não querem casar porque disse que estava vivendo uma união estável. E quando casou, a coisa desandou de uma tal maneira que divorciaram. Olha onde está chegando a nossa compreensão, na onde nós estamos sendo enganados e como estamos sendo enganados e seduzidos, e estamos querendo ser luz, né? Aí quando a gente vai levar os nossos filhos para batizar, para ser cristão, viver o cristianismo, viver para Cristo, aí não se impõe à igreja, porque não querem ter a responsabilidade de ser cristão. Quer fugir da responsabilidade de ser cristão, mas quer que seu filho seja cristão. Olha que ponto. E como nós estamos vivendo e como nós estamos afastando da igreja. Como nós estamos sendo aí sombra na vida dos nossos próprios filhos, na vida das nossas próprias crianças, os padrinhos que querem batizar. Os padrinhos que querem batizar as crianças se chamam de católico, de cristão, mas não vai à igreja, não vai à Santa Missa, não comunga da igreja, porque se ele não tem um matrimônio, ele não comunga da fé da igreja. E aí é preciso que a igreja se adapte a esse tipo de pessoas, a esse tipo de cristão, para que os seus filhos recebam o batismo, para ver se esse batismo, essa criança possa transformar essas pessoas. Aí se coloca tudo nas mãos de Deus. Mas tem padres que estão fazendo bastante homilias, críticas sobre isso, para que a gente possa mudar a nossa vida, e mesmo assim nós não estamos mudando, nós não estamos indo à Santa Missa. E aqueles que vão, estão voltando para casa mais vazio do que foi para a igreja. Não estão indo se preencher, não estão indo buscar a Cristo verdadeiramente, porque está sendo seduzidos.
Muitos cristãos estão indo para a igreja para manter, né, a sua cristianidade, para dizer que é cristão, para se mostrar. Mas na verdade o seu coração está tão vazio, tão cheio de rebelião, tão cheio de dúvidas, tão cheio de engano. É preciso voltar mais ao sacrário. Viver lá no sacrário, sentar diante. Sentar não, ajoelhar diante de Jesus Cristo. Pedir a Ele discernimento para que possa dar o discernimento, que a gente possa viver esse discernimento. Nós não podemos achar que tudo está bem. Não está. Nós não podemos dizer que está bem. Nós não podemos ficar com medo quando Maria vai dizer que vai haver um momento de vitória. Vai haver um momento sombrio dentro da igreja, mas haverá uma grande vitória, haverá uma grande luz. E essa luz é ela. Precisamos ser mais humildes, precisamos buscar mais a humildade e a confiança, como os pequenos filhos e filhas de Deus. Quando nós estamos aflitos, Maria vai dizer já no início da sua mensagem que a nossa aflição, que a nossa agonia, que essas dúvidas todas, a gente tem que viver essa simplicidade com ela. Deixa que ela nos guie. Ela pede para que nós temos ela como guia, deixar guiar pela mão como uma criança. Olha só, quando a criança ela vai sendo guiada pela mãe, aonde que ela está andando em lugares que ela não conhece, ela não tem medo. Ela anda feliz, ela anda alegre, ela anda sorridente, ela anda a passos firmes com a mãe. Quando ela está no desespero, na dor, na tristeza, a mãe embala nos seus braços, ninando, acalmando e colocando a criança para dormir, naquela tranquilidade, naquela suavidade dos seus cantos, dos seus sussurros. Ela vai nutrindo aquela criança de amor, ela vai nutrindo aquela criança de uma firmeza, de uma certeza, de uma esperança, e tudo se acalma nos braços da mãe. É assim que Maria nos quer. Nos quer também orando, pedindo para que afaste-se de nós o espírito da rebelião contra Deus. Afaste-se de nós o espírito do egoísmo, do egocentrismo. Para que nós possamos ser preenchidos com a luz. Que nós possamos ser luz, guiado pela luz, a luz de Cristo, que veio pelo seio da Virgem Maria, Virgem Mãe, e que nos mostra, e que tem um exército, e que esse exército pode ser também leigos e leigas. Basta entrar, basta deixar ser guiado pelo braço, basta ser embalado nos braços da mãe. Terá confiança
deixar se abandonar de todo o ensinamento de nossa mãe. E que aonde esse nosso grito, que às vezes a gente acha que não vai fazer efeito nenhum, o nosso clamor, as nossas orações, as nossas súplicas, estamos enganados. Porque esse clamor, nessa fraqueza, vai se unir a um grito vitorioso dos anjos. E quem é a comandante dos anjos? A Virgem Mãe. A Virgem Mãe é a comandante. E se nós entrar nesse exército, é um exército vitorioso. Mas é preciso reviver a nossa vida, refazer a nossa vida. Nós não podemos sozinhos, tentar sozinhos ser luz, tentar sozinho carregar a nossa santidade, porque nós não vamos ser santos sozinhos, nós não vamos procurar a Deus sozinho, que nós não vamos conseguir encontrar por nós mesmos. Nós precisamos da Virgem Mãe, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da luz de Cristo, para que a gente possa caminhar nos seus passos. Porque Ele nos chama para segui-lo. Porque Ele vai dizer: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está chamando aí a eu e a você, a todos nós, para segui-lo, para ser luz na escuridão, para ser luz nas trevas, na nossa oração, na nossa humildade, na nossa esperança, na nossa autoridade que Cristo nos dá, em dizer: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Aí a gente haverá a grande luz surgir e dissipar todas as trevas que há em nosso meio, em nosso coração, na nossa família, nos nossos jovens, na nossa igreja. Firmamos na fé, na caridade, na esperança e na oração. E no Evangelho, o que no Evangelho vem nos ensinar? Vamos ouvir o Evangelho. Vamos ler junto o Evangelho. É o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo do 19 ao 23. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que viste e ouviste: os cegos recuperarem a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, quando a gente está vivendo
esse tempo de preparação para o Natal, a gente se encontra nesse momento com a figura de João Batista. Porque João Batista é aquele que vem preparando o caminho do nosso Senhor Jesus. É aquele que vem mostrar o caminho do nosso Senhor Jesus. Nesse evangelho aqui, entra ali dúvidas. E Maria vem dizer para nós as dúvidas, e as dúvidas hoje que está entrando na igreja, né? Então, o que acontece nesse evangelho? João Batista, ele já está preso. Ele vai morrer. E ele já tem a certeza, e ele já tinha dito isso antes, que era preciso ele cair para que Jesus o erguesse, para que Jesus levantasse. Ele não quis nenhuma glória para si, pois se fosse assim, aqueles homens que foram lá perguntar a ele quem era ele, ele disse que ele não era nenhum profeta e nem o Messias. Ele disse que ele era apenas a voz que gritava no deserto. Então ele não quis nenhuma glória. Então aqui ele mostra para aqueles últimos discípulos dele que ainda o acompanhavam, para não mais seguir ele, para seguir agora Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é onde é que vai tirar todas as dúvidas. Então ele mostra para aqueles que ainda tinham dúvidas, para tirar as suas dúvidas lá com Jesus. Porque essas dúvidas, ela não era de João Batista, mas era ela ainda de alguns discípulos que ainda estavam com ele. E que ele coloca para procurar Jesus, para caminhar com Jesus, para ser agora discípulos de Jesus. Porque João Batista, no Evangelho de João 1, do 35 em diante, vai mostrar isso. Vai mostrar todo o conhecimento que João Batista tem, toda a certeza que João Batista tem, quem é Jesus. E aí você vai compreender que esse evangelho aqui é isso mesmo que está acontecendo. João Batista está enviando os seus últimos discípulos para ser discípulos de Jesus, para caminhar com Jesus. E por que nós não estamos caminhando com Jesus? Por que nós não estamos mais sendo discípulos de Jesus? Por que nós não estamos aí acompanhando a igreja? Porque a igreja mostra para nós a realidade de Cristo. Mostra para nós todas as nossas dúvidas, nós temos que tirar diante do próprio Jesus Eucarístico. Ela traz para nós Jesus Eucarístico. Ela traz para nós o Santo Evangelho. Ela mostra para nós a nossa salvação. Eu sei que é difícil, às vezes, muitas coisas erradas acontecem ali dentro da igreja por causa de alguns padres que também silenciam e por causa que também, como Maria vem dizer, muitos padres estão aí também sendo seduzidos pelo diabo. Ele é humano, como eu e como você. Ele só tem algo mais importante do que eu e você, que são leigos. É exatamente a ordenação dele. Ele é ordenado para transmitir para nós, para trazer para nós a Santa Eucaristia, para trazer para nós, né, esse momento de refletir Cristo, de se vestir em Cristo e mostrar para nós o caminho da verdade. Mas nós temos muitas dúvidas. Nós conhecemos toda a verdade e ainda temos muitas dúvidas. E aí vamos fazer o que os discípulos de João fizeram, ir até Jesus, porque Jesus, ele vai fazer todos esses milagres acontecer diante dos nossos olhos. Ele vai curar as feridas do nosso coração,
que é a ferida com a Santa Igreja, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Ele vai curar o nosso ateísmo. Ele vai nos dar a visão da verdadeira fé, de uma fé verdadeira, de uma fé voltada exatamente só para Ele e só nele. Porque Ele vai fazer com que a gente veja como é bom a caridade, como é bom ser na vida do outro uma luz, ser na vida do outro, né, esse momento de ajuda, de auxílio, de auxiliar a caminhar, a fazer o outro a sorrir, a mostrar para o outro que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós vivemos em um mesmo caminhar. E nesse caminhar é aonde que a gente vamos parar. Qual é a direção que a gente vai parar? Qual é a direção que eu estou indo? A do paraíso ou a do fogo? Então por isso que nós precisamos ser luz na vida do outro. E Jesus vai mostrando tudo isso, Jesus vai mostrando, vai fazendo esses milagres acontecer. Ele vai também ressuscitando a nossa fé, ressuscitando aqueles que já morreram na fé, estão mortos na fé. Então Ele vai trazendo a vida novamente, a vida da fé, vai recuperar toda essa fé que foram perdida, foram morta. Ele vai ressuscitar. Ele vai também afastar de nós os espíritos malignos, que é esse momento que às vezes a gente quer seguir sem Deus, quer viver sozinhos, está aí seduzido, está aí vivendo de uma forma seduzida, tanto pelos livros, tanto pelos livros na faculdade, pela faculdade, pelos aqueles ensinamentos todos que estão acontecendo hoje dentro dessa faculdade, hoje dentro dos seminários, mas que a gente possa mudar, ter um espírito voltado para Deus, ter um espírito de luz e não espírito de trevas. E aí Jesus vai mostrando, vai nos guiando, vai dando esse caminhar com Ele, mostrando. Então aí a gente vai sendo recuperados. A gente vai aprender a caminhar novamente no caminhar com Jesus. Vamos aprender a pedir perdão e está aí nas lepras. A gente vai sendo purificados de todos os pecados que vai ferindo o nosso corpo, que vai maltratando o nosso corpo. A gente vai sendo purificado. A gente vai aprender a ouvir a palavra do Senhor, a boa nova, e a gente vai pedindo para que aumente cada vez mais a nossa fé. E nós não vamos permitir ser escandalizados, não vamos nos escandalizar, porque nós estamos evangelizando e hoje muitos estão aí em um caminho muito fora do caminho da salvação. Seja um evangelizador, seja um propagador da boa nova. Deixa a luz brilhar em ti para que você possa ser luz. Mas primeiro, acenda a tua luz na luz de Cristo. Peça à Virgem Mãe para te fortalecer e não deixar que jamais essa luz seja apagada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estamos todos unidos e permaneceremos sempre reunidos
pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.